E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá! Nessa aula falaremos sobre dois filósofos extremamente polêmicos e discutidos atualmente através das redes sociais. O nome deles é Karl Marx e Friedrich Engels, ok? Falaremos sobre esses dois, que como eu disse, há uma grande divisão de pensamentos e de argumentos para defender ou para criticá-los atualmente, mas aqui procuraremos ser o mais imparcial possível, ok? Então, Karl Marx e Friedrich Engels se estabeleceram na Europa durante o desenvolvimento do capitalismo. O objeto de pesquisa dos dois são as relações sociais. Justamente isso, a relação entre classes, certo? Aquilo que eles vão chamar ao longo de sua pesquisa filosófica e histórica, a famosa luta de classes. De acordo com eles, há sempre uma figura dominante e uma figura dominada ao longo da história. Isso foi lá atrás no Egito Antigo, foi também durante a Idade Média, foi na Idade Moderna e também na Idade Contemporânea. De acordo com eles, isso era muito bem visto entre a relação da burguesia com o proletariado. Os burgueses eram os donos dos modos de produção, enquanto o proletariado eram os donos da mão de obra. E havia uma relação de luta entre os dois, sendo que um detinha capital e o outro não detinha capital, certo? Primeiro ponto que nós abordaremos sobre esses dois filósofos, além da luta de classes, é agora a crítica que eles fazem ao capitalismo. De acordo com Marx e Engels, o capitalismo ele era o provedor das desigualdades sociais. Então, a partir do momento que você tem uma sociedade capitalista, de acordo com eles, havia sempre um que tinha muitas condições financeiras, econômicas, e outro que não tinha tantas condições financeiras. Então, para o capitalismo permanecer, para o capitalismo existir, de acordo com Marx e Engels, era necessário haver uma elite econômica e uma classe social que estava em déficit econômico, uma classe social que estava na pobreza. Ok? Além de ser o provedor das desigualdades sociais, era através do capitalismo que havia também a exploração do trabalhador. Essa exploração do trabalhador se dava através desses burgueses que eram os donos dos modos de produção. E essa exploração era através também das péssimas condições de vida. Então você paga um salário ruim para aquele trabalhador ele mora em uma condição precária de vida. Mesmo assim, ele não pode abandonar o emprego. Se ele não pode abandonar o emprego, perpetua-se uma relação de desigualdade social, ok? Diante desse cenário, Marx e Engels então propõem uma revolução proletária. O que seria isso? Os operários deveriam se juntar, pegarem armas e iniciar uma revolução para tirar os burgueses que estavam no poder, para tirar essa classe dominante que estava no poder e assim esses proletários assumirem o poder da sociedade e o poder também econômico. Todavia, essa ascensão dos proletários ao poder não simbolizaria uma nova relação de luta de classes, mas deveria haver uma agora harmonia, uma ideia de igualdade, uma vez que os proletários assumiriam o poder e distribuiriam ou redistribuiriam todos os lucros da sociedade, todas as ferramentas da sociedade para cada pessoa poder sobreviver. Então haveria, de acordo com eles, uma situação de igualdade, ok? Obviamente que tudo isso é na teoria. Esse modelo econômico agora que seria estabelecido, de acordo com Marx, seria o socialista, ok? E nesse modelo socialista haveria um Estado, um governo que proveria tudo isso para as pessoas através do trabalho que as pessoas exerceriam para o governo. Posteriormente, esse Estado não seria mais necessário e a população então se moveria para um novo modelo econômico chamado de comunista. Ok? Em quais locais da sociedade houveram isso? Houve em Cuba e houve também na Rússia ou na antiga União Soviética através da revolução promovida por Vladimir Lenin lá em 1917. Todavia, o modelo soviético não permaneceu até a atualidade, o modelo cubano ainda permanece, mesmo sofrendo com muitas dificuldades promovidas por outros países, certo? Vamos lá. Além de fazer uma crítica ao capitalismo, eles também tecem ideias, argumentos sobre a ideia do trabalho,
ok? E para eles o trabalho era o meio pelo qual o homem estabelecia seu processo de humanização. Era através do trabalho que o homem tinha sua prática criativa, estabelecia sua individualidade, era através do trabalho que o homem mudava a natureza, transformava a natureza para seu próprio benefício. Todavia, de acordo com eles, o trabalho capitalista não dava essa liberdade, ou não dá essa liberdade para o homem se humanizar. Na verdade, o trabalho capitalista ele é um instrumento de desumanização. E através do que acontece essa desumanização? Através do processo que eles chamam de alienação do trabalho. E o que é essa alienação do trabalho? É quando se repete muitas vezes a mesma prática laboral. É a gente pegar o exemplo, por exemplo, do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, em que o Chaplin interpreta um operário que somente aperta parafusos. Ali não tem uma prática criativa. Ali o trabalhador ele não está se humanizando através do trabalho. Ele está simplesmente reproduzindo algo que ele foi programado a fazer. Se eu sou programado a fazer algo, se eu não tenho a minha individualidade, se eu não tenho a minha própria autonomia para executar aquelas funções, obviamente que eu não estou passando por um processo de humanização, mas sim estou me tornando um ser reprodutor de algo. E esse ser reprodutor de algo, obviamente, não é humano. Ele simplesmente está vivendo a vida irracionalmente. Tudo bem? Então, essa é uma das críticas que eles fazem ao trabalho capitalista. Além dessa, tem a ideia da mais-valia, que é o quê? É o lucro obtido pelo burguês, pelo dono da fábrica, sobre o trabalho do proletário. Então, o trabalho ele é desenvolvido por quem? Pelo proletário, pelo operário. Todavia, a maior parte do lucro vai para o burguês, para o dono da fábrica. E onde que está a mais-valia aí? Se eu pego uma peça de carro e essa peça vale 10x, por exemplo. Todavia, o trabalhador que executou, que fabricou aquela peça, ele recebe X. E que com esse X ele não consegue comprar essa peça que vale 10x. A mais-valia está aí, nessa diferença entre o valor da mercadoria e o valor pago pelo trabalho exercido por esse trabalhador. Essa é a ideia da mais-valia. Tudo bem? Diante de todo esse cenário, de acordo com Marx e Engels, há um processo de desumanização. O trabalhador ele perde seu valor humano, o trabalhador ele perde também seu valor do próprio trabalho que ele executa. Tudo bem? Para finalizarmos a aula sobre Marx e Engels, devemos falar também sobre a ideia de materialismo histórico e a dialética material. O que é isso? É o estudo da organização social com base em suas produções materiais. Eles estabelecem, então, através desse materialismo histórico, uma nova abordagem da história da humanidade, que não se baseia na ciência, não se baseia na economia, mas se baseia nas relações e nas produções das sociedades. Tudo bem? Gente, espero que tenham gostado, sobretudo que tenham entendido. Eu vou gravar um novo vídeo, não sobre Marx e Engels necessariamente, mas sobre trabalho. E, consequentemente, eu falarei muito sobre eles. É um vídeo um pouco mais avançado, porque falará sobre um tema, ok? Se quiserem, podem assistir. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? Um grande abraço para vocês, valeu!